Boa tarde, alunos dos nonos anos. Espero que vocês estejam bem, tá? Que tudo esteja em ordem aí na casa de vocês, todo mundo com plena saúde. Que Deus os conserve assim. Bom, nós vamos introduzir agora uma videoaula para vocês que fala sobre a Belle Époque, que era o assunto que nós iríamos introduzir em sala de aula. Belle Époque, o que significa isso? Significa uma bela época, tá? Ou um período assim de avanço, um período de conquistas, tá? Que teve na Europa no final do século XIX, mais precisamente por volta de 1870 até o começo da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Belle Époque, eu já falei, né? Ela é do final do século XIX, início do século XX, e é o momento em que o mundo vivenciava a expansão imperialista, é o neocolonialismo, né? Onde as potências europeias elas estavam disputando os territórios na África e na Ásia. E essas potências europeias elas também estavam vivenciando a chamada Segunda Revolução Industrial. Então, estavam ocorrendo avanços tecnológicos por toda a Europa. E isso acabou repercutindo também na forma de pensar e também na forma de se expressar do homem europeu no final do século XIX. E aí surgem novas formas de arte que vão expressar esse modo de vida europeu. As pessoas acreditavam que esse era um período de grande modernidade e que elas estavam vivenciando uma paz até então nunca alcançada pelo homem. Então as pessoas viviam uma euforia de momento, né? Elas acreditavam que o mundo iria progredir, que não haveria mais guerras, que todos estavam em segurança e vivendo uma vida boa. Só que isso era uma ilusão, porque ao mesmo tempo que eles estavam vivenciando isso, algumas potências europeias começaram a formular alianças políticas e militares e também a se armar, né? Começaram a investir em armamentos, em tecnologia de armamentos, investir num exército poderoso, numa marinha poderosa, porque já esperavam, já aguardavam por um confronto entre eles. Então, esse período de armamento que as nações começam a disputar aí para poder ter o máximo, né, de armas possível, de munição e também de investir em armas com tecnologia de maior destruição. E esse período é conhecido como paz armada, que acontece durante a Belle Époque. Só que a população europeia ela não percebia isso, tá? Somente as lideranças dos países é que tinha isso em mente, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, a respeito da aula, procure entrar em contato comigo que eu tento explicar melhor para vocês, tá? E outra coisa, essa aula já está valendo como uma aula sendo dada em sala de aula mesmo, ok? Então vamos dar sequência aí. A Europa às vésperas da Grande Guerra. Como eu falei para vocês, ela vivenciava a Belle Époque. A Belle Époque, ela tem como característica, né, o avanço tecnológico, mas nas artes ela vai ter principal forma de expressão, vai ser a arte do impressionismo, que são esses dois quadros que vocês estão vendo aí, né, um dos exemplos, né, e também esses dois quadros é de Monet, maior representante do impressionismo, já vou falar rapidinho sobre isso. E também tivemos a Arte Nouveau, que eu vou já mostrar para vocês o que foi a Arte Nouveau, tá? E na questão de tecnologia, o maior símbolo da Belle Époque foi um carro chamado Ford T, tá? Que foi um carro produzido pelo Henry Ford, né, que teve a ideia de produzi-lo na fábrica dele em larga escala e em série. Isso barateou o preço do automóvel para que as pessoas, por exemplo, de classe média pudessem obter um carro, que barateou muito o preço, porque era produzido muitos carros,
e isso possibilitou que pessoas com menos dinheiro pudessem ter acesso ao carro, inclusive podia se comprar com prestação, né, a longo prazo, a ser pago. Então, inclusive o Henry Ford, ele chegou a prever que haveria um tempo no mundo em que todas as pessoas teriam um automóvel em sua casa, e praticamente já chegamos nisso, né? Bom, o impressionismo, ela é uma arte de artes plásticas que é representada aí principalmente, gente, pela questão da pincelada na tela. As pinceladas nas telas aí, como vocês podem ver, era o pintor que praticava o impressionismo, ele não misturava a tinta na paleta. A paleta é aquela madeirinha, né, que o pintor ele mistura a tinta ali, por exemplo, verde com amarelo, e ali ele faz a mistura. Isso não acontecia com os pintores do impressionismo. Eles iam dando pinceladas com as cores na tela, e o nosso olho, quando olhamos para a tela, é que faz, né? Eles faziam de tal maneira a técnica deles de pinceladas, que quando a gente olha para uma tela de impressionismo, o nosso olho que faz a mistura das cores, tá? Então é a nossa visão que faz isso, que dá que provoca esse efeito na pintura. E as tintas nesse período já começaram a ser industrializadas, tá? Então os pintores passaram a ter acesso também a uma variedade de cores que antes eles não tinham. E o impressionismo, ele se preocupa muito em registrar, né, a maior realidade possível da iluminação, tá? Da claridade, da luz solar. Então eles sempre pintavam registrando a natureza, tá? Então essa era uma preocupação deles. E como eu já falei para vocês, o maior representante do impressionismo foi o Monet, tá? Agora falando sobre a Arte Nouveau, a Arte Nouveau, ela também foi uma característica aí da Belle Époque. E a Arte Nouveau, os artistas da Arte Nouveau, ou eles faziam cartazes como esse que vocês estão vendo aí. Só um minutinho, gente, vou mostrar para vocês, né? Acabei esquecendo. Como essa aqui que vocês estão vendo, né? Cartazes que representavam propaganda, e havia também objetos de decoração como esse que vocês estão vendo numa porta. E a Arte Nouveau, ela tinha por característica a valorização das curvas, e essas curvas sempre seguindo modelos da natureza. Por exemplo, as curvas de um animal, tá? Aqui sempre as curvas aqui representando os galhos das árvores, tá? Da lua, as fases da lua, sempre seguindo as curvas. E no cartaz aqui, as curvas no cabelo, né, os cachos no cabelo de uma mulher, as próprias curvas do corpo da mulher, tá? Então sempre seguindo dessa forma, essa característica típica da Arte Nouveau. Os objetos que eles faziam, as esculturas, os cartazes, eram sempre com o objetivo de decoração, tá? Então, por exemplo, o metrô de Paris foi fundado nesse período da Belle Époque, e quando ele foi fundado, eles usaram a Arte Nouveau na entrada do metrô, tá? Para representar esse período que eles vivenciavam, tá? As mulheres ganharam maior autonomia, maior liberdade, inclusive de cantar em público, que antes era só as mulheres da vida ou prostitutas que faziam isso. Nesse momento da história, não, elas podiam se apresentar, o roulimouche, né, que era uma dança também que eles apresentavam nos cabarés franceses, e aí elas podiam se apresentar. Havia ainda preconceito, mas elas podiam inclusive ganhar vida apresentando-se como cantoras em público. Isso significou para a mulher um avanço, embora elas ainda tinham que enfrentar algum preconceito,
mas elas ganharam maior liberdade, tá? E é nesse momento também que surgem as sufragistas, né, desse período final do século XIX, que vão lutar pelo direito da mulher de votar, ok? Alguma dúvida com relação a esse período da Belle Époque, gente? Se tiver, mande recados para mim, tá? Estarei respondendo assim que possível. Fiquem com Deus, até a próxima aula.